Pronto, gente, já estamos gravando o nosso encontro de hoje. Hoje, pessoal, a gente não vai passar assunto, como vocês sabem, a gente vai fazer uma revisão para a prova, que será a semana que vem, e falar alguma coisinha também sobre trabalhos, seminários, tirar dúvidas de vocês. Esse é o intuito. Mas a prova será a semana que vem. Então, a prova vai estar disponível a partir das 20h30 da semana que vem. E vocês podem responder até as 22 horas do dia seguinte. Semana que vem eu não venho para a SES, viu? Hoje eu estou aqui transmitindo. Mas semana que vem eu não venho. Não vou estar online, assim, ao vivo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por e-mail. Etc. Então, gente, hoje, basicamente é isso que a gente vai fazer. Falar sobre prova, enfim, seminários. Então, deixa eu começar agora, até porque não sei quantas pessoas vão vir, né? Geralmente, semana de prova, muita gente tem trabalho, etc. Inclusive o nosso, vocês têm que entregar até hoje. E vamos lá. Pronto, a hora que quiserem interromper, fica à vontade, viu? Eu vou comentar aqui em cima de uma prova do período passado e fazer algumas observações. A prova não é idêntica de vocês, assim, o conteúdo, mas o resto é. Ou seja, a metodologia da prova é a mesma. Aí, pessoal, a prova de vocês, ela vai ser uma prova... Caso vocês não estejam vendo, podem falar no áudio. Mas a prova de vocês vai ser bastante parecida com essa aqui. Ou seja, segue a mesma metodologia com diferença em relação ao conteúdo. Bem, pessoal, primeiramente vamos falar da prova em geral. A prova vai seguir a mesma metodologia do período passado, ou seja, a prova tem 4 questões e vocês precisam responder só 2. A prova vale 10. Cada questão vale 5 pontos. Para quem for fazer o seminário, eu vou corrigir a prova valendo 10 e acrescer com a nota do seminário. Nota dos exercícios, seja os exercícios de fixação, ou seja, o exercício complementar, são totalmente extras, tá? Ou seja, 10 pontos leva em consideração a avaliação e seminários, e o resto, exercício complementar, que vai até hoje, os exercícios de fixação, aí fica extra. A prova, pessoal, ela pode ser respondida nesse arquivo do Word, nesse formulário que eu vou mandar para vocês, que já está lá, por sinal no Moodle, mas não está disponível ainda, só vai estar disponível no dia. Vocês podem fazer nela ou podem fazer numa folha à parte em branco. O formato do arquivo Word ou PDF, mínimo 5 e no máximo 15 linhas a resposta, né? Fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0. Não deixem de respeitar essa formatação. Quem tiver dificuldade com essa formatação, seja porque está sem computador, pode fazer no Google Docs, usando o e-mail institucional da SES, ou até pode baixar o Office, seja para computador ou para o celular, usando a matrícula, né, do e-mail institucional da SES. A gente tem convênio com o Google e convênio com a Microsoft. Então, quem não seguir essa formatação, com certeza vai perder algum ponto. Um detalhe importante é o seguinte, pessoal, e isso a gente já falou desde o período passado. A resposta, pessoal, ela deve ser feita usando a sua própria redação. A prova não é coletiva. Claro, é uma prova aberta, é uma prova que vocês vão ter oportunidade de discutir com os colegas a resposta correta, porém, cada um deve redigir a sua prova usando as suas próprias palavras. Não façam como a gente vê, e ocorreu isso várias vezes na turma de vocês, na primeira e na segunda unidade,
de pegar uma prova de um colega, mudar algumas palavras e achar que não vai perder ponto. Vai perder ponto. Por quê? Porque eu leio todas as provas. Então, faça o seguinte: discutam à vontade a resposta correta com os colegas, mas cada um faça a sua. Não emprestem prova para colega, viu, pessoal? Porque se eu pegar, eu vou tirar parcialmente. Não precisa estar ipsiliter. Se tiver igual a resposta, eu vou tirar algum ponto. Então, tenha esse cuidado, porque eu vi tanto na primeira quanto na segunda unidade passada, muitas, é, muitas provas assim parecidas. Na turma de vocês, acho que na segunda unidade teve umas 5 ou 6. Umas 6, sempre em par, né? Teve pelo menos 6, ou seja, um percentual alto. Certo? Então, cuidado com isso. Então, cada um redige a sua prova com as suas próprias palavras. Outra questão, pessoal. Não é permitido que vocês usem citações diretas na prova, só indiretas. E aí, lembrando, citação direta é aquela no qual você usa ipsilíteres, o que o autor disse. Não, você tem que escrever com suas palavras. Se o autor que vocês utilizaram para fazer a prova estiver nas referências, não precisa fazer citação indireta dele, não. Agora, se for outro, precisa. E sim, legislação, mesmo da legislação, só é admitido citação indireta, tá? Não é admitido citação direta. Já já eu vou responder as perguntas que chegaram no chat. Caso mais do que 2 questões sejam respondidas, eu só corrijo as 2 primeiras, porque eu tenho 300 provas para corrigir. E um detalhe, pessoal, só aceito resposta através do Moodle, não aceito prova por e-mail. Caso vocês percam a prova em até 24 horas, podem mandar um e-mail para mim que eu deixo fazer uma segunda oportunidade, mas com outra prova e não tem possibilidade de escolha de questões. Certo? Então, tenham esses cuidados. E, principalmente, como eu disse, não emprestem prova para colega e não copiem prova mudando alguma coisa e achando que aí está resolvido. Eu vou baixar a nota. Eu baixo nota. E fiz isso semestre passado. Bom, vamos dar uma olhadinha no chat aqui. André. André, teorias de qualificação tem 2. A Lex Fori, no qual o juiz aplica a lei do seu país, e a Lex Causae, no qual existe a possibilidade do juiz aplicar a lei estrangeira. Dollinger e alguns autores colocam uma terceira teoria de qualificação, mas é minoritária. Questão prévia, veja só, questão prévia é uma questão que tem que ser discutida num processo que envolva direito internacional privado antes da decisão do mérito. O caso mais simples de questão prévia, que por sinal não vou abordar na prova, mas vocês têm que saber, é a validade de um documento emitido no exterior. Inclusive, eu falei da questão de diplomas emitidos no estrangeiro, certo? Então, questão prévia é isso. Estaria ligada à questão de validade, de documentos, etc. Porque, veja, é uma questão, por isso que é o nome, questão prévia. Então, por exemplo, imagine o seguinte: tem uma prova documental num processo que envolva uma questão de direito nacional privado. Só que esse documento não está validado, ou esse documento não é válido no país de origem, entendeu? Isso é questão prévia. Que tem que ser resolvido antes do mérito. Não, assim, o conceito é complicado, mas a ideia é fácil. Lindolfo, qual será o prazo da prova? A prova vai ser disponibilizada às 20h30, e vocês, do dia 8, e vocês podem responder até o dia 29, dia 29 não, dia 9, até às 10 horas, em ponto. Esse é o prazo. Ou seja, pouco mais de 24 horas, né?
Silvia está perguntando, é obrigatório citar autores nas respostas? Se for o autor que estiver nas referências, que são aqueles 3 autores da bibliografia básica, não precisa citar. Mas se for um autor extra, tem que citar, tá? Mas lembrando, essa citação só é permitida indireta, citação direta não é permitida. Tá certo, Silverline? Pronto, mais alguma pergunta? Alguma questão prévia antes de falar da prova? Sim, alguns alunos estão com dificuldade para entregar os seminários por conta do Moodle, que ele tem uma limitação do tamanho de vídeos. Aí eu dou 2 sugestões. Você pode postar o vídeo no YouTube e postar o link no Moodle. Ou pode salvar o vídeo no Google Drive e postar o link do Google Drive no Moodle, compartilhar o link do Google Drive, perdão, no Moodle. Isso resolve, tá certo? Que realmente o Moodle é diferente do Google Classroom, porque o Google Classroom para a gente é limitado, né? E o Moodle não, ele tem uma capacidade. Como ele é uma ferramenta mais complexa, ele tem capacidade de memória, porque ele já usa muitos recursos. Pronto, então eu vou partir agora para explicar a prova. Vocês podem fazer como sempre, ou interrompe a minha fala, porque aí eu vou estar apresentando, aliás, já estou, né, apresentando o arquivo da prova, ou então podem colocar aqui no chat, né, e depois eu olho. Olha. Andiamo, então. Bem, pessoal, a prova de vocês vai ser muito parecida com essa. Vai ter também 4 questões, mesmo assunto, muito parecida, só muda o conteúdo. Mas a metodologia é a mesma, por isso que eu vou usar ela aqui para falar com vocês. E aí não podem esquecer o seguinte: só respondam 2 questões. Quem responder mais do que 2 questões, eu só corrijo as 2 primeiras, porque eu tenho 300 provas para corrigir. E é complicadíssimo, né? Bom, vamos lá, né? Falar aqui. Bem, a primeira questão é do ponto 1, na introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Essa questão, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão relacionar a historinha, porque sempre na minha prova, como vocês sabem, tem sempre um textinho. Esse textinho tem que ser usado na resposta da prova. Esse textinho não é de enfeite. Então, você tem que juntar a teoria ao textinho. No caso da questão do ponto 1, vai ter um período histórico e vocês vão ter que falar sobre o direito internacional privado no período histórico que a questão retrata. Nesse caso aqui, vamos dar uma lida. O processo de entrada dos povos germânicos no Império Romano ocorreu de forma gradual, inicialmente. A nordeste da Península Itálica, as fronteiras do Império Romano tinham como limite os rios Danúbio e Reno. Os povos e tribos que habitavam para além desses rios eram considerados pelos romanos como germanos. Desde a época de César, que os romanos tinham conhecimento da existência desses povos. Eles eram organizados em clãs, desconheciam a instituição estatal como a romana,
Suas leis eram baseadas na tradição, sendo transmitidas oralmente e não de forma escrita, além de se dedicarem ao pastoreio e agricultura. Eram povos guerreiros que garantiam a eles a fama de serem violentos e cruéis, apesar dos romanos utilizarem dos mesmos expedientes contra os povos que dominavam. A partir do século I, os romanos passaram a travar contato com as tribos que habitavam as regiões fronteiriças. Como resultado desse contato, os bárbaros germânicos passaram a receber terras e tornaram-se colonos, conseguindo ainda serem incorporados ao exército, chegando muitos deles a ocuparem cargos militares e administrativos no Estado romano dos séculos finais do Império do Ocidente. Então, Tales dos Santos Pinto, as invasões bárbaras e a queda de Roma, etc. Nesse caso aqui, só a título de exemplo, está falando da época das invasões bárbaras. Nesse tempo, passa a se admitir a extraterritorialidade das leis, ou seja, cada pessoa, seja bárbaro ou romano, era julgado de acordo com a sua lei de origem, e isso abre espaço para o surgimento do direito internacional privado, já que o direito internacional privado ele se baseia na ideia de que a lei de um Estado pode ser aplicada em outro. Então, nesse caso, era para apontar esse período histórico e falar que é um período que é marcante e muito importante para o surgimento, né, do direito internacional privado. Pronto. Segunda questão. A segunda questão é sobre fontes do direito internacional privado. Aqui se trata do artigo 4º da Lei de Imigração, Lei Federal número 13.445, de 2017. Esse artigo 4º, ele reza o seguinte: ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados, inciso 8º, acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. O que é que eu quero do ponto 2, fonte de direito internacional privado? Que vocês indiquem a fonte que está sendo trazida na prova e falem um pouco sobre ela. Se quiser falar de outras fontes, achar que ficou pouco, pode falar. Porém, é preciso indicar claramente para a resposta não ficar genérica. E resposta genérica eu só dou 2 questões. Indicar claramente qual a fonte está trazida na prova. No caso aqui é uma fonte interna, é a lei, que é considerada a principal fonte do direito internacional privado. Então, é basicamente isso que eu quero no ponto 2. Apontem a fonte, falem sobre a fonte, e depois, se quiser falar sobre as fontes em geral, pode falar, mas primeiro tem que indicar claramente qual é a fonte que eu estou trazendo na prova de vocês. Terceira questão. A terceira questão, pessoal, é sobre teoria de qualificação. Eu vou colocar uma norma estrangeira de algum país e vocês vão ter que dizer qual a teoria de qualificação que é trazida por essa norma. Nessa prova que eu estou usando de exemplo, a legislação é do Paraguai, é o Código Civil do Paraguai, Lei 11.183/1985, que é o Código Civil Paraguaio. Artigo 16. Os bens, qualquer que seja sua natureza, serão regidos pela lei do lugar onde estão situados,
em termos de qualidade, posse, alienabilidade absoluta ou relativa e todas as relações de direito reais suscetíveis. Pessoal, só precisam vocês usar duas teorias. A lex fori, que é aquela teoria que determina que o juiz aplique a lei do seu país, ou a lex causae ou cause, no qual o juiz aplica a lei estrangeira. A dica que eu dou para vocês distinguirem lex fori de lex causa é que se coloquem no lugar do juiz do país daquela lei que eu estou citando na prova. Esse artigo indica que você pode aplicar a lei estrangeira naquele caso ou não. A resposta indica se é lex fori ou lex causae. A maioria dos autores só usa essas duas teorias. Dollinger coloca uma terceira, mas vocês não são obrigados a usar de Dollinger. Apesar que, se quiserem, pode usar, porque ele é um autor da referência básica, né? Não é o autor que eu mais uso, mas de vez em quando eu cito ele, se vocês prestarem atenção. Eu uso mais Delano e Mausuoli, né? Bom, pessoal, nesse caso aqui, claramente, o juiz paraguaio, ele usa a teoria da lex causae. Por quê? Porque fala que os bens de qualquer que seja a natureza serão regidos pela lei do lugar onde estão situados. Aí imagine o seguinte, o juiz paraguaio está julgando uma causa de inventário, uma causa não, está julgando um inventário. Nesse inventário, o de cujos era paraguaio e tinha bens no Brasil também. Então, o juiz paraguaio teria que usar a lei brasileira para reger os bens que estão no Brasil de acordo com a própria lei paraguaia. Aí, claramente aqui se usa a lex causae, porque permite ao juiz aplicar uma lei estrangeira para um bem que estiver situado no exterior, entenderam? Então, nessa questão aqui, a resposta seria lex causae. A última questão de vocês é sobre o ponto 4, né, elementos de conexão. Nesse caso aqui foi do Paraguai também, artigo 12 do Código Civil Paraguaio. E nessa última questão, vocês têm que indicar qual é o elemento de conexão presente na legislação que eu estou usando na prova. Nesse caso aqui, olha, artigo 12. A capacidade e a incapacidade de fato de pessoas domiciliadas fora da República serão julgadas pela lei de seu domicílio, ainda que se trate de atos praticados ou bens existentes na República. Então, gente, nesse caso aqui, o elemento de conexão presente nesse artigo 12 é o pessoal. Por quê? Porque fala que, em relação ao domicílio, domicílio é elemento de conexão pessoal, assim como nacionalidade. Então, é um elemento pessoal. Na prova de vocês, pode ser um elemento pessoal, real, ou voluntário. Eu vou até conferir para ver se eu coloquei um desses três, porque, deixa eu dar uma olhada aqui. Para eu não dar uma dica e depois você reclamar que não está valendo, né? Pronto, confirmo. Na prova de vocês, o elemento de conexão presente ou vai ser real, ou vai ser pessoal, ou vai ser voluntário. Não vai ser nenhum daqueles mais
diferentes, entenderam? E na prova de vocês eu vou usar, no ponto 3 eu vou usar, deixa eu conferir se é isso mesmo, Cabo Verde, e no ponto 4 eu vou usar Portugal. Pronto, deixa eu olhar mais, se vocês têm algumas perguntas. Veja só, André, agora você me deixa na dúvida, mas eu acredito que sim. Deixa eu até dar uma conferida, porque mudou o código de processo, e como vocês sabem, porque veja só, a regra geral, a competência de questões de direito internacional privado é da Justiça Federal. Isso é a regra. Agora, inventário é como você disse, é de competência estadual. Se tiver algum bem, como é que fica, né? Aí eu estou achando que sim, mas deixa eu dar uma conferida, porque agora eu fiquei na dúvida. E a questão é excelente. Aquela questão que você ensina a matéria e é importantíssimo, mas artigo 89. Se eu não achar aqui, eu vou ficar devendo a resposta, mas eu trago. Porque, a princípio, eu respondo que é, mas pode ter mudado isso, e como eu não trabalho e o código do processo mudou, eu estou com medo de dar uma resposta 100% de certeza. Porque em outras questões de direito internacional privado, como a gente sabe, aí realmente, deixa eu olhar, artigo 89, estou vendo se eu baixo aqui o código de processo, o novo, né, 2015. Deixa eu ver se eu consigo abrir, tarará. Mas esse assunto vai cair na segunda unidade. Aliás, eu não falo, eu falo em geral, eu não, por isso é que eu estou atrapalhado agora. Mas a pergunta foi ótima, viu, André? É daquela pergunta que eu tenho que dar uma pesquisada para responder, com certeza. Embora eu acho que a princípio sim. Ixi, agora travou aqui. Eu sei, acho que é no 89 do novo Código de Processo que está isso. Ixi, estou travando. Deixa eu ver se ele para. Travou, gente. Cadê? Vamos ver se ele volta agora. Quem tiver com o Código de Processo Civil novo, dá uma olhada no artigo 89 aí, que eu não estou conseguindo abrir, não. Alguém aí está com o Código de Processo Fácil? Eu não estou conseguindo abrir a página do Planalto, não. Ele fala de.
É porque eu não estou aqui, eu não estou conseguindo abrir. Ele está travando o meu. Alguém conseguiu abrir? Deixa eu ver se eu consigo abrir por outro. Então tá errado. Então não é artigo 89, não. É outro. Pronto, pessoal, eu vou fazer o seguinte: como esse assunto é de sucessões, é da segunda unidade, a gente deixa para responder depois, porque aí eu vou pesquisar com cuidado essa questão, tá? Tá certo? Mas aí é muito interessante. E talvez quando uma turma assim faz uma pergunta dessa muito boa, e que às vezes eu fico intrigado, né? Embora, como eu disse, a princípio eu acredito que seja a Justiça Federal, porque a competência, em regra, das causas que envolvam normas de direito internacional privado compete à Justiça Federal, mas realmente eu não tenho 100% de certeza em relação ao inventário, tá? Mas aí qualquer coisa eu coloco na prova de vocês também, porque realmente é uma questão extremamente pertinente e que às vezes a gente até esquece assim de olhar, porque diz, não, no geral, toda causa de direito internacional privado segue na Justiça Federal. Inclusive, eu acho que concurso de juiz federal, eles acabam, concurso de juiz estadual, muitas vezes eles nem cobram questão de direito internacional privada, mas cai mais em relação à federal, né, porque a princípio é competência. Então, eu vou dar uma pesquisada com calma, mas eu respondo essa questão para vocês. E provavelmente vou utilizar na prova, que é extremamente pertinente. Pronto, gente. Não, André, é bom. E eu vou falar isso. Quando chegar no ponto que trata de sucessão, eu vou abordar essa questão, vou lembrar. Eu digo, olha, conforme foi perguntado aqui por André, a competência em relação a inventários com bens do exterior que envolva direito internacional privado, parará. Entendeu? Eu vou falar disso. Aliás, é porque agora o site
do Planalto, do Código de Processo Civil, eu não estou abrindo, né? Mas, e também não estou, na biblioteca, acho que em alguns livros deve ser, explicando. Mas aí eu não vou abrir agora não, porque senão corre risco de travar. Apesar que a conexão aqui até que está boa, viu? Nos últimos dias não deu problema nenhum, não. E pronto, gente. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão sobre seminário, sobre prova? Esse assunto que a gente está falando só vai cair agora na segunda unidade, tá? E aí, gente, tem perguntas? Não tem perguntas? Pronto, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Aqui é para isso mesmo. Pronto. Caso vocês não tenham perguntas, a gente vai fazer o seguinte: quem quiser pode sair, eu vou ficar até 9h30. E se alguém tiver interesse em perguntar alguma coisa, chama no áudio, tá? Eu fico aqui até 9h30 para dar o horário, né? E fico à disposição. Então, boa noite para vocês, boa sorte. Qualquer coisa, entre em contato por e-mail. Boa noite, gente, e até a próxima e boa sorte.